Olá, tudo bem? Aqui é a Juliana Slicker e eu venho falar com você sobre constelação familiar. É o tema desse canal, é o tema que eu sempre trago para você, reflexões, conteúdos, pensamentos também que nos fazem evoluir com a constelação familiar. Eu sou consteladora familiar e sou psicanalista e a gente vem trabalhando ultimamente muito do que consteladores às vezes precisam e têm dúvidas na condução da sessão, tá bom? Então a gente está nessa série para consteladoras, em que a gente vai começar a sempre esclarecer um pouco mais, às vezes, algumas dúvidas na condução. Quero falar com vocês hoje sobre um tema muito interessante que surgiu, inclusive, dentro do meu curso de formação. Tem um curso de formação em que as alunas estão se arriscando, né, ou a conduzir sessões, ou a mesmo a entrar como representantes em sessões, ou a se autoconstelarem, porque é muito importante, gente. Parênteses aqui para vocês, é muito importante a gente pensar e a gente trabalhar a constelação familiar como um processo terapêutico nosso enquanto consteladora também. Não adianta a gente estar querendo ajudar outra pessoa ou atender outra pessoa, usando inclusive essa palavra ajuda, que é uma das palavras que o Bert Hellinger trabalhou bastante e explicou bastante o que é a ajuda, né? Qual que é o papel de uma consteladora familiar? É um papel em que eu vou sentar do lado da pessoa, dou a mão para ela e a gente vai olhar juntos para aquilo? A gente vai mergulhar juntos naquilo? Não necessariamente, né? É o papel que o constelado nos dá e que sim, a gente mantém um certo distanciamento. A gente pode olhar junto para a questão, a gente deve olhar junto para a questão, mas a gente tem que ter um distanciamento do tema. A própria técnica da constelação familiar, quando eu mostro aqui os bonequinhos, a gente fala sobre isso. É sobre a gente olhar de fora a questão. É a gente não mergulhar lá junto, porque senão a gente fica perdido mesmo, né? Que é às vezes o que o constelado chega. Quando ele chega na sessão com a gente, ele tá um pouco perdido. Ele não sabe bem onde ele tá, ele não sabe a solução para as questões que ele tem. E aí ele precisa de alguém para ajudar a olhar de fora. Essa é a técnica da constelação, que é belíssima por sinal, né? Mas vamos lá. O tema que eu quero falar com vocês hoje é sobre quando a gente vai conduzir uma sessão de visualização e a pessoa não conhece os pais. Por que eu coloquei no título os pais, né, especificamente? Porque muitas vezes a gente faz sessão de visualização, às vezes de amor interrompido, né, um movimento junto à mãe, ou às vezes uma visualização de conexão com o pai e com a mãe, quando você é criança. E a gente pede para o constelado fechar os olhos e ir visualizando, ir imaginando. Às vezes a pessoa tem algumas condições que não é o que a gente fala assim, mas normalmente quando eu peço isso a pessoa lembra de fotos da infância, lembra de foto dos pais, ela não lembra dos pais mesmo como eram naquela idade, mas ela lembra de fotos. Às vezes a pessoa tem uma história em que o pai ou a mãe saiu de casa muito pequenininho e ela não tem fotos, né? Não existem fotos na família. Às vezes o pai ou a mãe faleceu quando ela é pequenininha e ela também não tem fotos. Ela era órfã. Às vezes ela foi adotada enquanto bebê e não conhece os pais biológicos, né? Aqui a gente está falando dos pais biológicos. Então pode ser que ela não tenha essa imagem. E é bem importante a gente pontuar e falar sobre isso, porque primeiro de tudo, a primeira coisa, né? A constelação familiar, ela é uma abordagem para todos, mas ela não é uma solução pronta para todos. Cada pessoa tem o seu olhar, cada pessoa tem a sua solução, a sua necessidade de ser vista, de ser ouvida. E aí, nesse lugar, a gente pode, então, nos disponibilizarmos a encontrar a melhor saída. Então, uma pessoa, por exemplo, que é adotada, né? Que ela não conheceu os pais biológicos e que ela também não conhece nem a história dos pais biológicos, ela não sabe muito dos pais biológicos. E a gente fala para fazer uma visualização de reconexão com esses pais, ela pode ter dificuldade de visualizar como é. Inclusive, talvez o processo da constelação dela faça com que ela queira ir atrás, pergunte para os pais adotivos sobre os pais biológicos e descubra algo mais sobre os pais biológicos. Pode ser que, não estou dizendo que vai acontecer isso, mas no momento de fazer essa visualização, ela não tem ainda informação.
Ou ainda, né, ela nasceu, a mãe a teve e o pai foi embora, né, e não ficou para cuidar do filho. E a mãe não guarda foto, não guarda lembrança, não quer nem saber o nome, às vezes, do pai, né, assim, não quero nem saber, não quero que você tenha contato. Às vezes acontece isso também. Então, quando a pessoa vai fazer a visualização, ela não tem informação para que ela vá visualizar. Então, a gente está falando dessa palavra tão importante que é visualizar, né? O que é uma visualização? É uma meditação guiada em que a consteladora vai guiando mesmo o constelado com algumas palavras. Então, pede inicialmente para que ela feche os olhos, pede para que ela vá se imaginando, né? Se visualizando e se imaginando. Então, vai visualizando você pequena, vai visualizando você, às vezes grande já, vai visualizando você de frente ao seu pai. E aí ela fala, mas eu não enxergo, não conheço meu pai, não sei nada sobre ele. E aí o que você faz, né? Então você, enquanto consteladora, tem algumas ferramentas que você pode usar. Uma das alternativas é você pedir para que ela imagine algo que vem na hora. E essa palavra também que eu usei é muito importante, né? A Ursula Frank, quando ela falava sobre visualização, ela não chamava de visualização, ela chamava constelação na imaginação. Por quê? Porque tudo que a gente visualiza com os olhos fechados, a gente está imaginando, né? Então, você pode pedir para o constelado, eu estou aqui de olhos fechados imaginando, você pode pedir para o constelado imaginar o seu pai à sua frente. E ela fala, mas eu não sei nada sobre o meu pai. Imagina como ele seria. Cria uma imagem que corresponda talvez às suas expectativas, cria uma imagem que corresponda ao seu imaginário mesmo, né? A sua fantasia sobre o seu pai. Olha que interessante, né? A partir daí, ela vai dando passos em tornar concreto aquele pai. Essa é uma saída, pensar na imaginação. Outra saída é você, às vezes, visualizar uma estrelinha. Ele já faleceu, né? Quando criança a gente fala sobre isso. Quando faleceu, virou estrelinha, né? Visualiza uma estrelinha, um ponto de luz. Você pode visualizar algo não concreto também. E uma outra aluna também colocou, eu achei tão bonito isso, ela falou que no xamanismo ela aprendeu sobre a orca, essa figura grande, robusta e que de alguma forma traz para mais concretude. Então ela se visualiza abraçando essa baleia. Olha que bonito. A resposta, né, para esse título desse vídeo é: você não vai deixar de fazer a visualização porque você não consegue visualizar. Você encontra caminhos. E isso também diz sobre a técnica da constelação familiar, né? O preparo da consteladora familiar que está conduzindo a sessão. Quando a pessoa chega e fala, eu não consigo visualizar, uma consteladora mais inexperiente fica meio treme nas bases, assim, e agora, o que eu faço? Uma pessoa que deixa fluir, deixa o campo tomar o lugar dele, simplesmente vai sendo deixado guiada. Bom, o que você visualiza então? Eu visualizo um ponto dourado, eu visualizo um ponto negro, eu visualizo uma pessoa. Como que essa pessoa, descreve essa pessoa? Tá vendo? Você vai dando espaço para o constelado ir falando e se apropriando da figura que ele tem, de pai ou de mãe, né? E vai conduzindo a visualização de uma forma muito bonita, tá? A gente sempre tem a possibilidade e formas muito bonitas de conduzir a constelação familiar por visualização. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu esqueci de falar no começo do vídeo para você se inscrever no canal. Eu sempre vivo esquecendo, né? E se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Clica no sininho que tem aqui embaixo para ser notificado quando tem vídeos novos. E deixe seu comentário se você gostou desse vídeo, se você tem perguntas adicionais, enfim. Gosto sempre de receber o seu comentário carinhoso aqui, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.